Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor. Pode se assentar, por favor. Amados, é um prazer muito grande poder retornar aqui à Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Itapevi, do Brás, né? E quero louvar a Deus pela vida do pastor que está presidindo esse campo da Assembleia de Deus do Brás, aqui em Itapevi, pastor Samuel J. Marques, e a sua esposa, pastora Ana Miriam. Que Deus seja louvado na vida deste casal. Tenho um carinho muito grande, um respeito muito grande por eles. E o pastor Samuel J. Marques sabe desse carinho. E eu agradeço muito a Deus por esse convite e por mais uma vez eu poder estar aqui com os irmãos. Eu acredito que boa parte de vocês talvez não me conheça. Eu sou pastor das Assembleias de Deus no Rio de Janeiro. Atualmente, mesmo não morando no município de Belfor Roxo, eu sou pastor integral das Assembleias de Deus lá em Belfor Roxo e responsável por toda a área de educação e de ensino lá da minha igreja. Então, às terças-feiras, eu dou culto de ensino na minha matriz, capacitação de obreiro, a preparação para professores da escola dominical. Estamos agora com um grande trabalho de estruturação para a educação infantil na nossa igreja e eu tenho a bênção do meu pastor, presidente. Ele sabe que eu estou aqui com os irmãos e amanhã já estarei lá na minha matriz ministrando e o mesmo estará me encontrando no aeroporto lá no Rio de Janeiro. Eu quero transmitir a vocês, principalmente a pessoa do pastor Samuel J. Marques e da pastora Ana Miriam, a saudação do meu pastor presidente, pastor João. Se vocês recebem, digo amém. Amém. Quero também transmitir um beijo para minha esposa, ela mandou uma mensagem, diz que está assistindo, e também a minha mãe, que também diz que está lá intercedendo, que é a irmã Miriam e a irmã Cristiane e meu filho Bernardo. Se os irmãos recebem a saudação de paz da minha família, também digam amém. Amém. Amados, eu pedi para que os irmãos se assentassem. Em educação, as irmãs que talvez estejam de salto, e eu ficar agradecendo, mantendo-as de pé, seria muito deselegante da minha parte. Mas faça como o pastor presidente ensina a vocês. Se o pastor Samuel J. Marques ensina que os irmãos podem permanecer sentado, permaneça sentado. Se ele ensina que vocês precisam colocar-se de pé, coloque-se de pé, respeitando o ensino do pastor de vocês. Se ele ensina em pé, todos precisam ficar em pé, tá? Em respeito ao ensino pastoral. E abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 17, o versículo de número 8. Também quero transmitir um abraço do meu pastorzão aqui em São Paulo, pastor Isaac Batista, que é o fundador do seminário Menorá, a FACTEM, na zona leste aqui de São Paulo, e diz também que está assistindo lá na diretoria do seminário. Então, eu quero mandar um abração ao pastor Isaac Batista e para a sua amada esposa. Se os irmãos encontraram um texto, digam amém. Amém. E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. Moisés disse a Josué: escolha para nós homens e vai, luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Aconteceu que, quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia, e quando ele baixava a sua mão, Amaleque que prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas, e tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, e ele assentou-se nela. E Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro de outro lado, e as suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e ao seu povo a fio de espada. E o Senhor disse a Moisés: escreve isto por memorial em um livro, e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés construiu um altar e chamou o seu nome Jeová Nissi, porque disse: porque o Senhor jurou que o Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Se os irmãos puderem e quiserem, digam amém, por favor. Amém. Tome seu assento.
Amados, de uma forma bem assim grosseira e popular, há no mínimo 3 formas, tá? De uma forma bem simples, de nós abordarmos a leitura bíblica. Ler a Bíblia de fato entre aspas, um dever cristão. Todos nós devemos ler a Bíblia Sagrada, uma vez que nós chamamos de cânone. E a palavra cânone tem a ver com tirar medida. Então, a nossa vida de fé é medida pelos textos sagrados. E esse tipo de leitura pode ser encarado aí basicamente de 3 formas. Primeira forma, quando eu tinha lá por volta dos meus 16, 17 anos de idade, estava prestes a ingressar no seminário bíblico, eu ouvi os mais velhos naquele período da Assembleia de Deus, da qual faço parte, dizendo que haviam lido a Bíblia. E nessa afirmação que haviam lido a Bíblia, alguns chegaram a ler 100 vezes, 120. Na época que eu fazia parte da mocidade, haviam jovens, a qual o grupo integrante que eu estava inserido, que haviam lido o Novo Testamento, até aquele momento, 25, 30 vezes. Então, a leitura que se fazia era uma leitura muito natural, como nós encaramos a leitura de um livro. Há quem proponha, e propõe de uma forma muito sadia, um esquema para ler a Bíblia no espaço de 1 ano. Alguns conseguem ler a Bíblia até em 6 meses, e assim sucessivamente. Esse tipo de leitura é bom, porque todo tipo de leitura é sadia, mas para quem prega não é o suficiente. Segundo a própria recomendação da Bíblia Sagrada, a qual Paulo escreve acerca do presbitério, ele diz: o presbítero é um dever, manejar bem as Sagradas Escrituras. Não significa que todos serão doutores, todos serão mestrados, não é nesse sentido, mas aplicado ao entendimento das Sagradas Escrituras. É um dever de quem prega se dedicar a compreender os textos sagrados. Nesse tipo de leitura, nós costumamos utilizar alguns mecanismos aí, ou métodos da hermenêutica. Exegese é muito mais complicado do que as pessoas corriqueiramente falam, mas hermenêutica é o suficiente para que você tenha uma abordagem sadia dos textos sagrados. Então, você saber o que é uma perícope, um parágrafo, quando um versículo começa e aonde o tema daquele versículo se encerra, do que ele trata, noções do idioma que estão vinculados àquele capítulo, àquele texto, para que você possa trazer uma homilia bem consolidada e a igreja fique bem resolvida ao longo do sermão. Lembrando que pregar significa fixar bem, e a ideia do sermão é que tudo aquilo que seja dito seja fixado bem e produza em nós uma melhora na nossa vida cristã. O terceiro tipo de leitura é uma leitura mais voltada para os cristãos, que é no período do devocional. Então, nesse período de devocional, quando você separa o momento do seu dia para você se relacionar com o seu Criador, seja orando, cantando ou algo do gênero, é normal também que se leia um texto da Bíblia Sagrada. Nesse tipo de leitura, eu costumo dizer, porque é a experiência que eu tenho com Deus, que nós sofremos o processo chamado de iluminação. Pastor Carlos, o que é processo de iluminação? É aquilo que as pessoas começam a dizer, pelo menos lá no meu estado, de revelação de texto. Não existe revelação de texto mais, ainda que não seja ofensivo chamar assim, mas é um processo de iluminação. É quando o Espírito de Deus nos dá capacidade, pela sua bondade, de enxergarmos os textos sagrados algo além daquilo que simplesmente o texto está dizendo de modo direto. E aí você consegue enxergar uma fonte interminável de sabedoria, que a Bíblia Sagrada de fato é, lembrando que sabedoria é a investigação da vida a fim de vivê-la melhor, e nada mais fiel do que a Bíblia Sagrada para nos orientar do que devemos ou não fazer ao longo da vida. Eu, como uma pessoa que participo de forma muito direta, ainda que, obviamente, passo a maior parte do tempo pregando, mas às terças-feiras na minha igreja me dedico estritamente ao ensino das Sagradas Escrituras, eu estou muito mais familiarizado com a questão lá na minha igreja do método expositivo, da abordagem expositiva, de pegar o texto sagrado e expor o que o texto está dizendo. No entanto, quando você leu esse texto comigo, do capítulo de número 17, a partir do versículo de número 8, esse texto que fala sobre a guerra contra Amaleque não pode ser encarado como um texto comum, como simplesmente só mais uma guerra. Não dá para ler esse texto aqui correndo, ou acreditar só nos mecanismos da hermenêutica, a fim de que você
consiga perceber que essa guerra aqui não é uma guerra natural. Então, para eu convencer os irmãos e talvez mostrar para os irmãos que essa guerra é uma guerra diferente de muitas outras guerras que os hebreus vivenciaram ou estariam para vivenciar, eu vou pedir a sua paciência aí, no mínimo uns 10 minutinhos, e depois nós mergulharemos na palavra de Deus. Mas só se você estiver disposto a ouvir. Quem está disposto, diga amém, por favor. Vamos lá? Então vamos lá. Qual é a ideia para você nos mostrar, pastor Carlos, que esta guerra não é uma guerra comum? Bom, quando nós falamos de libertação do Egito, aonde a nossa memória é remetida? Para onde somos arremessados de forma muito direta e rápida? Chegada em Canaã, não é isto? Quem sai do Egito, sai em direção a uma terra prometida. Está errado esse pensamento, pastor Carlos? De forma nenhuma. Esse pensamento tem muitos textos que dão amparo para esse pensamento, dentre eles os dois mais célebres, mais conhecidos, Gênesis 12 e Gênesis 15. Em Gênesis 12, Deus promete uma terra para o patriarca Abrão, mais tarde ele se tornaria Abraão, e essa terra nós consideramos terra prometida, dentre tantos aspectos, um deles mais destacados é que o velho patriarca não queria a terra, o desejo de Abrão era por posteridade, era filhos. É Deus quem resolve dar a Abrão essa terra e, obviamente, essa terra tinha um propósito. Em Gênesis 15, essa promessa de uma terra prometida, ela é estendida para a posteridade de Abraão, a qual Deus faz uma promessa, que após a sua semente ser peregrina, durante 400 anos em terra estrangeira, Deus os tiraria para a terra que ele havia prometido ao patriarca. No entanto, por isso que nós não podemos ler a Bíblia Sagrada de forma muito corrida, nós acabamos não nos atentando para outros detalhes importantíssimos da narrativa da saída do Egito para Canaã. Dentre esses textos que nos chamam a atenção, capítulo 3 do livro de Êxodo, versículo 12 e também o versículo 18. Nesses dois versículos, no diálogo que Deus está tendo com Moisés, ele diz o seguinte para Moisés: vá até Faraó e diga para que Faraó liberte o meu povo, para que eles andem um caminho de 3 dias no deserto e sirvam a mim com sacrifícios neste monte, em Horebe ali, nas redondezas ali do Sinai. Então perceba que nessa conversa que Deus está tendo com Moisés, em Êxodo 3, ele não está determinando que Moisés se dirija a Faraó e peça para que o mesmo liberte o povo para ir para Canaã. A ideia é, olha, eu levarei vocês a Canaã, mas eu preciso de uma pausa, e esta pausa será depois de 3 dias de caminhada, e depois que vocês caminharem 3 dias, eu quero que vocês celebrem a mim um sacrifício. Só que essa caminhada de 3 dias, ela torna-se uma caminhada de 3 meses, segundo está escrito em Êxodo capítulo 19, versículo de número 1. E no 3º mês, o povo hebreu, após ter saído do Egito, chega na região do Sinai. Então a caminhada que seria de 3 dias, segundo o Êxodo 3, 12 e 18, vira 3 meses incompletos em Êxodo 19, versículo de número 1, e esses 3 meses incompletos é exatamente o dia de Pentecostes. Quando eu falo dia de Pentecostes, para nós, Igreja de Cristo, está corretamente bem pensado. Essa ideia de Pentecostes está vinculada, mais assim na nossa memória, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8. Mas recebereis a virtude do Espírito de Deus que há de vir sobre vós. A palavra virtude no grego ali se escreve dunamis, mas é dínamos que se pronuncia. E dá uma conotação de poder real ou poder em ação. Então nós entendemos, está correto o entendimento, porque somos uma Igreja de Cristo, que Pentecostes para nós é a descida do Espírito Santo que colocaria a sua igreja em ação para serem testemunhas. No Antigo Testamento, vinculado ao contexto que lemos, Pentecostes não tem a ver com esse sentido. Pentecostes vem do termo hebraico Shavuot e é uma ideia de uma festa das primícias e também do recebimento da Torá. Lembrando para os irmãos que a Bíblia hebraica chama-se Taná, e o Taná é uma junção de 3 expressões, Torá, Neviim, Ketuvim, e Torá significa leis. Então, os 613 mandamentos que o povo hebreu recebe lá no Antigo Testamento é símbolo dos 10 mandamentos que Moisés desce exatamente no dia de Pentecostes. Então, o dia de Pentecostes, ele é mais importante, na minha humilde opinião, você pode discordar disso, do que a chegada em Canaã.
O dia de Pentecostes, na minha humilde opinião, é muito mais importante para os hebreus do que a chegada em Canaã. Você está delirando. Por que eu estou delirando? Cara, porque se você ler ali Deuteronômio capítulo de número 8 inteiro, você verá que o próprio Deus dá testemunho da terra de Canaã, não é mais os espias. E nesse testemunho que Deus está dando, ele diz, olha, eu irei meter vocês, diz o texto, enfiar vocês na terra de Canaã, uma terra que vocês escavarão o cobre no monte, uma terra de rios, de outeiros, de vales, de montes, e o próprio Deus garante que quem entrasse naquela terra não sofreria escassez de pão, ou seja, não teria escassez de pão, teria comida em abundância. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Para um povo que está escravo, chegar em Canaã é o ápice da vida. Só que tem um detalhe, irmãos. O livro de Josué é o livro da conquista. O livro dos Juízes é o livro da colonização, que começa pela tribo de Judá, estendendo-se para as outras tribos em direção do sul ao norte. O que significa dizer a vocês que no texto de Gideão, no capítulo 6 de Juízes, do versículo 1 ao versículo 10, que é uma espécie de introdução da história de Gideão, os irmãos verão que na extensão do livro de Juízes, que dura mais de 100 anos, Israel não teve tanta miséria como no contexto de Gideão. Por isso que quase, ou majoritariamente, os teólogos ou aqueles que se dedicam ao livro de Juízes consideram que é nesse contexto que está vinculada a história de Ruth, Noemi, Elimeleque, Orfe e assim sucessivamente. Então, Deus diz, em Canaã não terá fome, mas em Juízes, 7 anos de miséria. Deus está mentindo ou alguma coisa está acontecendo? Está acontecendo. Está acontecendo o quê? A quebra do concerto. Segundo o Êxodo 19, versículos 5 e 6, Deus chama o povo para estabelecer um concerto. E o termo concerto ali vem do hebraico brit, que significa aliança, tratado ou algo do gênero. Esse termo brit, que é aliança, tratado, concerto ou aliança, pode ser utilizada em vários sentidos semânticos. Pode ser aliança entre homens ou aliança entre Deus e os homens. Então, antes de viver promessa, Deus quer fazer uma pausa no deserto para estabelecer uma aliança. Na cultura judaica, Pentecostes é uma troca de juramentos. Deus está propondo casamento com os seus filhos. Qual é a ideia desse casamento? Ou seja, se vocês cumprirem aquilo que eu estou estabelecendo como concerto, vocês serão minha propriedade. Isto pode ser visto também em Deuteronômio. Se vocês ouvirem, guardar e praticar os mandamentos que hoje vos ordeno, todas estas bênçãos virão sobre vocês. O que significa dizer aos irmãos que quando o povo chega em Canaã, mas não respeita o conceito estabelecido no dia de Pentecostes, Canaã em si não consegue ser boa sozinha. O que faz Canaã ser boa, uma terra que mana leite e mel, é a submissão ao conceito que Deus havia estabelecido. Ou seja, não importa onde você mora em Itapevi, se na casa mais rica ou mais pobre deste lugar, o que faz a diferença na sua vida é o quanto você se submete à vontade de Deus para que Ele possa te governar. Então, antes de chegar em Canaã, Deus quer fazer uma pausa lá no Sinai. Lembrando aos irmãos que a palavra mandamento no hebraico vem do termo mitzvah. Mitzvah, em hebraico, deriva de uma palavra cognata, no próprio hebraico, que é tsavá. Tsavá em hebraico significa comandar ou orientar alguém e deriva de um aramaico, de uma raiz desusada que significa conexão ou junção. Então significa dizer que lá no Antigo Testamento, para nós é graça. No Antigo Testamento, quem obedecia à lei de Deus se conectava com Ele. E uma vez conectado com Deus, ali nessas leis, os hebreus teriam uma vida transformada, tanto no sentido para cima espiritual, como no sentido para baixo material. Então, Pentecostes é o fiel da balança que faz Canaã funcionar. Então, antes que eles cheguem nesse lugar de revelação, antes que eles cheguem no lugar de intimidade, Amaleque ataca Israel. Lembrando aos irmãos que Amaleque ataca os hebreus antes da chegada em Canaã. Então, entre a saída do Egito, a chegada no Sinai, melhor dizendo, existem duas guerras. Quantas guerras, irmãos? Então, quem sai do Egito e vai para Canaã, enfrenta duas guerras. A primeira guerra é uma guerra contra o Egito. Nessa guerra, os hebreus não guerrearão.
Só Deus é quem guerreia contra o Egito. A única participação que os hebreus têm é na 10ª praga, que é uma ordenança de Deus sobre o povo. Olha, não dá mais agora para que vocês saiam do Egito só contemplando as minhas maravilhas. O único jeito de vocês saírem do Egito é o cordeiro sendo sacrificado. Quando o cordeiro for sacrificado, vocês irão assar o cordeiro inteiro, irão comer totalmente o cordeiro. Comer, irmãos, é internalizar algo. Se eu pegar essa taça com água e tomar a água que está nessa taça, estou internalizando. Estou pegando algo que está fora e colocando para o lado de dentro. Esta é a ideia de saída do Egito. É Deus quem bate no Egito. Nós só aceitamos colocar o cordeiro para o lado de dentro. Quando o cordeiro entra em você, Egito na Bíblia sempre é descida, Jerusalém sempre é subida. Então, quando o cordeiro entrou em você, seu caminho foi alterado. Nós que estávamos num caminho de descida, após o cordeiro ter entrado, começamos a tomar um caminho de subida para a glória de Deus. Esta é a primeira guerra, só que há uma segunda guerra, que é a guerra contra Amaleque. Então Amaleque propõe guerra contra aqueles que estão tomando um caminho de subida. Amaleque gosta de guerrear contra aqueles que estão tomando um caminho de subida. Só que esta guerra contra Amaleque, ela vira um mandamento para os hebreus, que até hoje é cumprido e celebrado. Existem no mínimo aí 5 eventos no Antigo Testamento que Deus ordena que os hebreus precisam lembrar. Quantos eventos, irmãos? Quantos? 5. Primeiro evento, Deuteronômio 16:3. Não se esqueça da saída do Egito. Segundo evento, revelação do Sinai. Deuteronômio 4, versículo 9 a versículo de número 10. Terceiro evento, não se esqueça do bezerro de ouro. Deuteronômio 9, versículo 7 ao versículo de número 12. Quarto evento, língua venenosa de Miriam, chamada de Lashon Hará, que é chamada popularmente fofoca. Deuteronômio 24, versículo de número 9, e o quinto evento, Deuteronômio 25, versículo 17. Eu gostaria muito que vocês, nesse momento, abrissem as suas Bíblias em Deuteronômio 25, a partir do versículo 17. Por favor, abra a sua Bíblia em Deuteronômio 25, versículo de número 17. Enquanto os irmãos estão abrindo, por que será que Deus diz, não se esqueça de Amaleque, mas Deus não disse assim, não se esqueça de Golias, não se esqueça de Nabucodonosor, não se esqueça da Babilônia? Por que Amaleque não deve ser esquecido? O que é que Amaleque aprontou que Deus está dizendo? O que ele fez não pode ser esquecido por vocês. Não pode ser esquecido. Quantos abriram o texto? Diga amém, por favor. Vamos ler todos juntos a partir do versículo 17, no 3. 1, 2, 3 e... Segura, te derrubou aonde? Aonde, irmãos? Primeira característica de Amaleque. Amaleque não ataca você pela frente. Amaleque não te ataca pelas laterais. Amaleque gosta de atacar você pelas costas. Amaleque é alguém que só ataca pelas costas. Continue a leitura, por favor. Segura, estando como? E todos os fracos que há após ti. Amaleque não te ataca quando você está bem. Amaleque só te ataca quando você está fraco, cansado e fadigado. Terceira característica, os hebreus não provocaram Amaleque, só estavam subindo para a revelação de Deus, mais nada. Os hebreus não chamam Amaleque para briga, é Amaleque que vai contra os hebreus, simplesmente para atacar os hebreus. Então, todo o caminho de subida, ele cansa. É natural você cansar, fadigar, fraquejar, e Amaleque aguarda pacientemente todos os que foram libertos do Egito e começaram a tomar o caminho de subida para atacar você pelas costas quando você está fraco, cansado e fadigado. Só que este cansaço e esta fadiga é interessante,
Porque o povo hebreu entende o seguinte, antes de eu falar o que o povo hebreu entende, deixa aqui acrescentar antes que eu esqueça. O capítulo 17 que nós lemos como base, também aqui o capítulo 25, que trata da guerra de Amaleque, é um texto paradoxal muitas vezes. Dentre estas vezes que o texto é paradoxal, ou seja, são duas ideias que são diferentes e acabam sendo confrontadas ou unificadas, significa dizer aos irmãos que Deus faz uma promessa, disse Moisés, e o Senhor irá fazer, jurou fazer guerra contra Amaleque de geração em geração. Estranho, porque o próprio texto diz que Deus riscaria o nome de Amaleque para sempre. Vou repetir, guarde isto e preste atenção. Se Deus disse que vai riscar o nome de Amaleque da história, como é que ele propõe guerrear contra Amaleque de geração em geração? Eu vou tomar cuidado com a expressão que eu vou colocar aqui e por isso vou explicar o termo que eu vou utilizar. Eu vou chamar espírito, mas no sentido que o espírito é uma palavra de caráter polissêmico, tem vários significados. Espírito no significado de intenção, não de espírito caído, de demônio ou algo do tipo. Amaleque é uma pessoa, pastor Carlos? Claro que é. Amaleque existiu? Claro que existiu. Só que Amaleque personifica uma intenção, um intento, uma estratégia que nunca morre. Por isso Deus diz, Amaleque morre, mas a sua intenção permanece. Então há um padrão no ataque de Amaleque que não cessa. E todos os anos Amaleque se levanta. Vou repetir, há um padrão em Amaleque que não cessa. Todos os anos Amaleque se levanta. E nós precisamos encarar isto com maturidade e parar de dizer isto. Olha, você tem quando eu comecei a pregar, minha vida ficou difícil. Olha, o meu chamado é pesado. Você está delirando e precisa de ajuda. Amaleque não ataca só quem prega. Amaleque não foi atacar Moisés ou Arão. Amaleque ataca quem tem cordeiro para o lado de dentro. Se o cordeiro está na sua vida e o seu caminho de descida foi alterado para um caminho de subida e de promessa, Amaleque vai aparecer quando você estiver cansado, fadigado, fraco e não esperando este ataque. Mostra que é um padrão, te mostro que é um padrão. Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo de número 4, que fala sobre a tentação. Eu não preciso nem narrar para os irmãos, só direi uma coisa, depois de ter jejuado, 40 dias e 40 noites teve fome. No grego, não é fome como nós sentimos após um culto, após um dia de trabalho, é faminto, padecendo de fome. Jesus estava como um faminto. E aí o diabo aparece, percebeu? O diabo não aparece no 10º dia, 20º dia, ele espera a necessidade de gritar para poder colocar a identidade em xeque. Olha como é o ataque. Se tu és uma condicional, filho de Deus, você não pode passar por isto. Simples, todo caminho de subida haverá momentos de ataque. Caminho de subida não é só guerra, também tem as suas vitórias, as suas bênçãos. Sim ou não, irmãos? Mas haverá o seu período de peleja, e é nesse período de guerra que o diabo vem setar a tua cabeça. Se tu és filho de Deus, por que 2021 acabou desse jeito e 2022 ainda não melhorou? Se tu és filho de Deus, por que é que você está com essa necessidade? Se tu és filho de Deus, por que essa porta fechou? E aí Cristo combate o diabo pelo poder da palavra, e depois de vencer o maligno, diz o texto, e os anjos de Deus desceram ao deserto e serviram um banquete para Jesus Cristo, porque atrás de todo ataque sempre há uma mesa preparada no deserto para você sentar. Atrás de todo ataque de Amaleque sempre haverá o Sinai. Atrás de todo ataque de Amaleque sempre haverá o Sinai te esperando. Só que contra Amaleque não dá para você esperar. Por que não dá para você esperar? Porque os hebreus, não é uma interpretação cristã, mas eles colocam uma interpretação interessante. Eles dizem que o nome Amaleque é um acróstico. Cada letra do nome Amaleque é a inicial de uma palavra que forma uma frase.
Segundo eles, é isso aqui, ó. A primeira letra do nome Amaleque vem de Ain, que é a letra Ain, que é a palavra Icar, que significa principal. A segunda letra é um Mem, de Megamatô, que significa objetivo é. A terceira letra é um Lamed, de Lerarnis, que significa introduzir. A quarta letra é um Kof, de Kerirut, que significa frieza. Para os judeus, Amaleque é alguém que, quando você está subindo para a intimidade com Deus, ele te ataca pelas costas com a intenção de te gerar frieza. Sempre que houver necessidade, o diabo vai tentar esfriar você na caminhada, mas esta guerra não pode ser como a guerra no Egito. Contra Amaleque você não pode assistir, contra Amaleque você não pode ser um espectador. Contra Amaleque você vai ter que guerrear. Moisés chama Josué e diz: Josué, o Senhor nos libertou do Egito, mas no caminho de subida não dá para ficar com os braços cruzados. Depois que o cordeiro entrou, não dá mais para assistir culto. É cenário de guerra. O que é que eu devo fazer, Moisés? Tire a sua espada da bainha e vai para Itapevi guerrear. Eu, Arão e Ur subiremos ao cume da colina e eu vou estender a mão junto com o cajado de Deus. Olhe para mim aqui, por favor. É uma guerra muito esquisita. Quem está me ouvindo ainda, diga amém. É uma guerra estranha, porque diz o texto que enquanto as mãos de Moisés estavam erguidas, Josué prevalecia, mas quando as mãos de Moisés cansavam, Amaleque prevalecia. Todavia, quando a guerra termina, o texto sagrado diz: e Josué venceu Amaleque e seu povo a fio de espada. Estranho. Quem é que está vencendo a guerra, irmãos? É Moisés com a mão erguida ou Josué que é um bom espadachim? Quem é que está vencendo a guerra? É Moisés que está com a mão lutando para ela não cansar e sempre rendida a Deus? Ou Josué que não descansa a espada enquanto não extermina um povo? É uma ação mútua de mão erguida e de espada desembaiada. Mão erguida e de espada desembaiada. Esta é a ordem de Deus. Faça seus projetos para 2022. Não tem problema. Qual é o seu projeto? É uma casa própria, é um emprego novo, é fazer a sua empresa, é passar na faculdade? Não tem problema nessas coisas. Só não entre em 2022 se esquecendo de Amaleque. Não cruze 2022 se esquecendo que todo o caminho em direção à bênção haverá momentos de ataque. E quando este ataque acontecer, quando o culto terminar, já tira a sua espada da bainha, lá no campo de batalha, mas aqui no cume da colina, você não pode estar com as mãos cansadas, suas mãos devem estar erguidas ao céu. Alguém já está entendendo e já está glorificando a Deus? Você entende isto? Se não for desagradável, segure na mão da pessoa que está ao seu lado, se você puder fazer. Se estiver constrangido, não faça, mas se você puder fazer, é muito bom. Segure na mão dessa pessoa, chacoalhe ela e diga: eu não acredito que você está permitindo o ataque de Amaleque cansar as suas mãos. O culto vai terminar e você ainda não levantou as suas mãos para ter um bom resultado no campo de batalha. Alguém já está entendendo e já está glorificando a Deus? Eu convoco e provoco a Assembleia de Deus do Brás em Itapevi a não estar com as mãos cansadas, mas ergueram não uma, mas as duas mãos para o céu, porque quando você for para o campo de batalha, já estará à sua espera uma mesa preparada no deserto para você se assentar. Quanto és que pode levantar as mãos, ergam, e não baixe a sua mão, que eu quero profetizar. Pois esta noite, e não passará desta noite, o ataque de Amaleque durante o ano de 2021 não irá te esfriar. No ano de 2022, que venha janeiro, que venha fevereiro, que passe junho, que enfrentemos setembro, que chegamos em dezembro, até a volta de Cristo, enquanto as nossas mãos estiverem erguidas, Amaleque não sairá a vencer. Meu Deus, quantos entendem o poder da oração? Eu espero você por um minuto a levantar as suas mãos, tirar a espada da bainha e entrar nessa guerra. Deixa eu ver quem vai entrar na guerra. Eu espero você entrar na guerra. Eu ficarei em silêncio para você. Meu Deus, do meu lado direito já tem alguém guerreando.
Do meu lado esquerdo já tem alguém guerreando. Só você pode interceder pela tua casa. Só é nessa hora que você grita o nome da tua família. Quantos estão com as mãos erguidas? Eu espero você guerrear. Prepare o culto de ação de graça. Oh glória, porque no teu testemunho você dirá: o inimigo até se levantou, pelejou contra a minha vida, mas eu subi na colina, eu entrei no meu quarto, eu fechei a porta, eu orei ao Pai e Ele se tornou Jeová Nissi, Deus poderoso. Diabo, teu imundo, pegue as suas malas e sai dessa família, sai deste casamento. Eis que surge um povo forte revestido de pó. Só quem vai pelejar contra Amaleque, dá um pulo dessa cadeira, uma gazela de glória, se você puder. Só se vence com as mãos erguidas. Aleluia. Tome seu assento, um minuto, eu vou concluir. Aleluia. 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 Olha, nós poderíamos caminhar não só noite, mas semanas adentro, vendo um padrão de ataque. Tanto é que este mandamento, ele é cumprido junto à festa de Purim, por conta de Ramã. Mas para não usar Purim, eu aqui concluir e não passar muito do horário, escute o que eu quero lhe dizer. Lembra de Jó? Deus disse para o diabo: você foi lá em Itapevi, você viu um povo que me serve e são retos e íntegros a mim? Aí o diabo disse: vi, mas servir sem ataque é muito fácil. Deixa eu atacar Jó. Deixa eu atacar. Vamos ver se no ataque ele aguenta. Aí Deus disse: ataca. Ah, mas o Senhor vai levantar profeta para avisar o ataque. Senão pode ser pelas costas. O que Jó fazia era só ir para o altar. O negócio de Jó era intimidade. E o adversário: eu vou te pegar pelas costas. E eu vou te atacar. Não é que Jó perdeu tudo no mesmo dia. É mais do que isto. A sensação que o texto nos permite ter é que Jó perdeu tudo no mesmo momento. Porque antes que um servo terminasse de falar o que havia sido perdido, o outro já havia falado por cima. Parece que tudo desmoronou sem Jó esperar. Mas Jó tem fibra para perder. Mesmo na dor, não é possível que ele não sentiu dor na perda. Mas mesmo perdendo, ele diz: estou no lucro ainda, porque eu nasci nu. Nasci nu. Ainda estou do jeito que nasci. O problema de Jó são os amigos. Você não quer vir mais não, você está chateado. Está chateado. Só quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor, aí. É por isso que eu amo vocês. Vamos lá? O problema de Jó são os amigos. Amados, por favor, não me tenha como alguns tipos de pregadores que não sabem o que estão dizendo e ficam jogando irmão contra irmão. Tem amigo, sei o que lá. Para, irmão. Porque os amigos de Jó, em certo sentido, eles acertam. Estou defendendo o amigo de Jó, mas estou dizendo que eles acertam em certo sentido. E acertam em quê?
Na cabeça dos amigos, o que está vendo ali é espiritual. E de fato era, sim ou não? Então está dizendo, do jeito que você perdeu, não foi má administração. Só que na cabeça deles, aí está o erro. Jó estava em pecado. Então era uma espécie de neopentecostal. Ok? Já tinha lá naquele tempo. Então é isso que está acontecendo. É como se Jó tivesse pecado para ter guerra. Está entendendo? Aí, irmão, é outra religião, que tem patuá, figas. Aqui não, aqui é a vida, real, como ela é. O que tortura Jó não é a perda, é não entender o motivo do ataque. Eu só ia para o altar. Eu não sei por que está acontecendo isso. E a tortura de não entender o processo do ataque faz Jó murmurar, não blasfemar. E murmurar só é loucura. É você reclamar do que você não sabe o que vai acontecer. Então Jó reclama, aí Deus diz, olha, já que você reclamou tanto e que você se acha tão justo, me explica como é que um osso se forma no ventre da mãe. Ah, não sei. Pois é, se você não sabe nem como você nasceu, você quer me ensinar a trabalhar? Aí o que eu faço então? Irmão, Jó não estava doente, Jó estava podre. Hálito de morte, febre que não baixa, unha que está descolando, está podre, morto-vivo. Aí Deus diz, levanta e sobe para a colina. Estende as tuas mãos e ora. Opa. Pelos teus amigos. Perceba que o próprio Deus diz, olhe pelos teus amigos. Ah, mas eu estou podre, mas está vivo. Estou desempregado, mas chegou na colina. Estou em aperto, mas conseguiu chegar mais um dia da campanha. Vai deixar a tua mão cair, irmãos. E diz a Bíblia que enquanto Jó orava, Deus virava o cativeiro. O glória a Deus foi baixo. Eu vou repetir para você melhorar esse glória a Deus. Enquanto as suas mãos estão erguidas aqui, talvez você não esteja nem percebendo, mas Deus já está afiando a espada de Josué e haverá êxito nessa batalha. E o segundo estágio de Jó foi maior do que o primeiro. Eu encerro esta mensagem lhe dizendo, sem medo de errar, enquanto as suas mãos estão erguidas, tem livramento para a tua família, libertação para a tua casa. E o ano, quem acredita nisto, vai se colocando de pé comigo, glorificando a Deus. Só os que acreditam. Vire a sua mão em direção à tua casa agora. 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 Porque o diabo quis te convencer. Não adianta mais orar pelo teu casamento, não adianta mais orar pela tua saúde, não adianta mais erguer a mão. O ataque foi covarde e talvez te desanimou, mas o Senhor poderoso na batalha, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, te trouxe na Debrais Itapevi para lhe dizer, enquanto a sua mão estiver erguida, eu irei guerrear contra a Olha aí, ó. Olha aí, ó. É essa hora que você tem que gritar o nome da tua família, irmão. Tá esperando o quê? É essa hora que você grita o nome do teu filho. É essa hora que você grita o nome da tua filha. É essa hora que você grita o nome da tua família. É essa hora que você grita o nome daquela porta. É essa hora que você grita o nome dessa cura. É essa hora que você apresenta quem está na UTI. É essa hora que você determina que este câncer bate e é tirado no nome de Jesus. Olha aí, já começou. Já começou, já começou. Já começou, é isso, é isso, é isso. Se prepare. Tem mesa preparada no deserto para você sentar. Deixa eu ver quem está na guerra. É só isso que você ora, você aguenta mais. É só isso que você suporta, você aguenta mais. E quando as mãos de Moisés cansavam, os hebreus perdiam. Mas enquanto as mãos estavam erguidas, eu já estou ouvindo barulho de porta abrindo, hein? Oh glória, você crê pela fé, você crê pela fé, você crê pela fé, você crê pela fé.
Estenda as duas mãos assim para o altar. As duas. Toda frieza baterá em retirada para a glória de Deus. Olha aí, estou ouvindo, glória a Deus. O ano de 2022, vírus, mutação de vírus, recessão econômica, nós vamos servir a Deus do mesmo jeito, porque existe uma festa na Bíblia chamada de festa de Sucá, ou festa da cabana, que é feita todos os anos para fazer para o povo de Deus o seguinte: se vocês enfrentarem o deserto de novo, eu sou Deus que faço chover maná do mesmo jeito. Tem providência de Deus em 2022, assim como ele... Alguém está recebendo a palavra que eu estou pregando? Estenda a mão em sinal de receber. Estenda as mãos em sinal de receber. O que é que tem tirado a tua paz, irmão? Um minutinho para você pensar. O que é que tem te machucado, te ferido e que tem cansado as suas mãos? O Senhor te renova como a águia essa noite. Oh glória! O Senhor te renovará como a águia esta noite. Oh Espírito Santo de Deus, se prepare para pisar em Pentecostes mais uma vez. Oh aleluia! Se prepara que aquela vontade de orar, de se santificar, vai queimar você de dentro para fora, de fora para dentro. Se prepara, porque aquele dom que foi enterrado na tristeza e no cansaço vai arder nos seus ossos como queimava em Jeremias. Está preparado? Feche as suas mãos aí. É só um ato profético. Quando eu autorizar, e não é passe de mágica, é só fé e o nome de Jesus que tem poder para isto. Você vai jogar a tua mão para o céu e você só irá glorificar aquele que prometeu ser a tua bandeira em 2022. Está preparado para isso? Em nome de Jesus, para adorar a Deus do teu jeito. Cada um tem um jeito de adorar. Uns dão glória, outros dão aleluia, outros choram, outros ficam calados, outros gemem no espírito. Eu não sei, eu só sei que você precisa se render a Deus. Enquanto você está se rendendo, Deus já está enviando o anjo, eu creio nisto, para abrir a porta da prisão e Pedro será liberto. Está entendendo o que eu estou dizendo? Antes de você chegar em casa, talvez a notícia vai chegar pelo celular. Deus vai mandar a notícia via alguma coisa. Olha aí, ó, já começou. Já tem gente aí acreditando. Já tem gente na marcha falando em outras línguas. É só para quem tem intimidade, ainda está aquecido. Em nome de Jesus, jogue a tua mão para o céu e faz o barulho que o diabo não gosta. Adore.